Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães, convido você a ficar comigo até o final desse episódio, que eu já adianto que eu vou prometer não me emocionar tanto, acho difícil, mas um episódio assim incrível. Tá bom? Você que me acompanha no YouTube, não esqueça de ativar o sininho da notificação para acompanhar todos os conteúdos novos. Meu Instagram, Renata Guimarães.oficial, para quem quiser conhecer também, bastante conteúdo lá, tá bom? E hoje, pessoal, é um episódio para mim, no meu lado pessoal, muito emocionante, eu já estou emocionada. O tema hoje é ressignificar o luto. É possível? E a minha convidada, ela é uma amiga que infelizmente passamos pelo mesmo processo do luto, com um intervalo curto da passagem do meu pai para a passagem da mãe dela, de um mês. E nós nos conectamos muito à distância, porque a minha convidada mora fora do Brasil, em Portugal, mas nós sentimos uma dor da outra, mesmo à distância, não importa. O que importa é a empatia, o sentimento. E ela é uma pessoa linda por dentro e por fora, está com o esposo também aqui, uma pessoa muito bacana, que faz muito bem para ela, um casal maravilhoso. Ela é autora, ela é escritora, Camila Escrivano, minha amiga maravilhosa. Ela é autora, pessoal, escritora de um best-seller que chama Quando Você Foi Embora, que é a história de mãe com filha. Eu me emocionei muito com esse livro, me identifiquei muito também, tá? Então, a Camila, ela transformou a dor em esperança e cura em suas obras. Então, eu indico, vou deixar o arroba da Camila, escrivano aqui, do Eduardo também, é um escritor e autor, e eu tenho certeza que vocês vão adorar e se identificar com o trabalho deles, tá bom? Então, vem comigo, se prepara, porque hoje vai ter muita emoção. Camila! Oiê! Bem-vinda ao podcast da Dor para a Cor. Obrigada pelo convite. Você faz parte. Você faz parte dessa história. Se eu cheguei até aqui, tenha certeza que você é uma das pessoas que faz parte do incentivo de eu escrever o meu livro, Cartas para o Meu Pai. Você me incentivou e me encorajou. E do livro nasceu o podcast da Dor para a Cor, para ser um canal para as pessoas ouvirem e serem ouvidas e ver que é inevitável passar pela dor, mas nós conseguimos, dentro do processo de cada um, chegar na cor, né? Esperança e cura. Tá bom? Estou muito emocionada. Eduardo, muito obrigada por estar aqui ao nosso lado, compartilhando esse momento muito especial, muito esperado, né, Cá? Você é um esposo muito bacana, admiro o seu lado de apoio à sua esposa no momento que não é fácil. Nós não ficamos, eu sempre falo, a pessoa que está em luto, ela não é uma pessoa negativa, é uma pessoa que está triste. O luto, ele já fala, é um sentimento profundo de tristeza. Não importa qual seja o luto, porque o luto não se trata só de morte, né? Se trata de vários fatores na vida. Separações, viagens como vocês foram morar fora, se distanciar dos familiares, é um luto, né? Você até entender, se adaptar. E assim, a vinda de vocês para mim hoje está sendo maravilhosa. Eu esperei muito por esse momento. E esse meu tema hoje é ressignificar o luto. É possível? Eu vou perguntar para você, Cá. É possível ressignificar o luto? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu não prometo não chorar. Não posso prometer uma coisa que eu não sei se eu vou cumprir. É uma alegria estar aqui, é uma honra. E como você mesma falou, né? Nós, por uma circunstância da vida que a gente não esperava, acabou tendo essa, né, situação para compartilhar. A gente já se conhecia, já tinha um contato, e esse foi um ponto a mais. E essa jornada, né, da qual nós vamos falar hoje, né, a gente já trabalhou tanto nisso, mas o que eu posso te dizer já de cara, pela sua pergunta,
Sim, eu acho que é possível, sim. Eu percebo que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua estrada, o seu tempo, mas é uma escolha, mas é possível, sim. Exato. Eu sempre falo isso, a dor é inevitável, o sofrimento, uma opção. É, eu não sei se você tem. Eu respeito muito a visão e a opinião de cada um, tá? Mas eu sou uma pessoa, Cá, e eu quero que você também me responda isso. Você é a mesma pessoa depois da passagem da sua mãe? De jeito nenhum. É, Não. eu também não. E assim, eu voltei a sorrir, graças a Deus, dentro do meu processo. Passei por tudo. ah, Passei por uma depressão, desencadeei uma ansiedade. Quer dizer, desencadeei não, já tenho e aguçou mais, né, no meu processo do luto. E uma obesidade. E aí, gente, eu virei uma pessoa triste, porque eu estava num momento de perda. Não é perda, eu não gosto de falar muito essa palavra, sabe? Eu também não concordo Eu com não. perda, não. Tira essa palavra perda, vamos colocar separação momentânea, né? Uma separação momentânea. Uma pessoa, quando nós amamos muito, que ela passa por um outro plano espiritual, é uma dor. Você sente, por mais que você Olha, sabe que a pessoa agora está bem, está curada, você vai sentir quando você tem um sentimento por ela. É inevitável. E eu sim. quero que você me conta aqui, Cá. Eu entendi que você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa muito mais forte. Eu vejo você muito mais Será? madura, porque você tirou muita resiliência. A gente reflete muito sobre a vida com aquela pessoa, o antes e o depois, sabe? E eu vejo você, pode ser que eu esteja enganada, mas estou falando a impressão que eu tenho conversando com você, porque nós conversamos antes da passagem da sua mãe e Sim. depois. E você se tornou uma fênix para mim, Que sabe? interessante. É, Bonito isso. é uma fênix, porque eu lembro que assim, quando você me falou da passagem da sua mãe, eu estava sentada na cama chorando, porque eu falei, a Camila está sentindo a mesma dor do que eu estou sentindo muito recente. Aquilo me. É como se eu estivesse também perdendo. A minha mãe É, estivesse fazendo a passagem, porque você sente a dor daquela pessoa, é. você sabe qual é a dor É. daquela pessoa. Então eu quero que você fale para mim como foi esse processo. Você estar longe, sabendo tudo o que estava acontecendo com a sua mãe. O Eduardo tem um papel fundamental na sua coragem de vir para cá, também quero que ele fale. Mas me conta assim, todo esse processo e o seu encontro com a sua mãe. Conta a história para Bom, nós aqui. olha, primeiro é assim, eu acho que não dá para passar pelo luto, quer dizer, talvez dê, né? Mas eu não consigo imaginar em que condições alguém passa pelo luto e continua sendo a mesma pessoa. Claro, se é alguém que não tem importância na sua vida, dói um dia, dois e próximo, né? Uhum. Parece meio frio, mas é verdade, né? É. Quando é alguém significativo, eu acho que é inevitável a reflexão porque assim, a minha sensação, puxa, acho que vou ter que começar de antes, na verdade, né? Então é assim, minha mãe, eu tive uma história muito complicada com a minha mãe até um certo ponto da minha vida, então eu tive uma adolescência muito complicada e muito longe da minha mãe, embora morasse com ela. Eu tinha, assim, problemas seríssimos com ela. Eu tinha, não era ela, não. Eu tinha, porque ela sempre fez de tudo por mim. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade de entender muitas coisas e, né, eu tive aquele momento de rebeldia e tal. A primeira conversa de verdade que a gente teve foi quando eu tinha 25 anos, Nossa. né? Assim, depois dos 10 anos, quando ela se separou do meu pai, a primeira conversa de rasgar coração foi com 25. Né, foi com 24 para 25, então foram quase 14 anos aí em que houve essa distância da minha parte. E dali a gente começou um processo de reaproximação até mais ou menos os 32. Ou não sei, porque agora eu tô meio perdida com as Não tem datas, problema. né? E, não, na verdade 35. Porque eu me lembro que foi um evento até que aqui no Ibirapuera que a gente fez, na época na igreja. E eu me lembro desse dia, acho que foi a última barreira, assim, que caiu. Que
tinha uma pregação de uma pastora e, enfim, no final da pregação ela virou para mim e falou assim: eu queria te pedir perdão, porque eu não te ensinei a ser mãe. Então, hoje você tem dificuldades com a sua filha porque eu não te ensinei a ser mãe. Nossa. E ali acabou a última barreira que a gente tinha, né? A gente vinha já se... E naquele dia caiu. Liberaram o perdão. Acabou, exatamente. E a gente começou uma nova era ali nova entre história, nós, né? uma nova história, exatamente. E essa nova história incluiu, inclusive, uma migração, né? Uma imigração. Eu fui em 2016 para a Itália. Ela foi morar comigo em 2017 Que legal. na Itália. Imagina, 69 anos, não falava italiano. Coragem, né? Corajoso. Mas ela decidiu que ia, começou a aprender italiano, aprendeu italiano sozinha. Olha que maravilha. Quando ela chegou lá, ela não tinha muito o que fazer, porque não tinha atividade, assim, né? Então ela fazia listas de mercado em português e chegava, e ia com caderninho e caneta, né, no mercado, e chegava no mercado e ia anotando como é que chamava em italiano. Depois voltava, colocava no Google, assim, né, e clicava lá para ouvir a pronúncia. E assim foi aprendendo. Olha a iniciativa dela, que legal. Minha mãe era uma pessoa sensacional. E ela era uma pessoa muito... Apesar de ser muito prática, era uma pessoa muito coração. Mas era também uma pessoa que não desistia das pessoas. Nossa, isso é tão importante. E é interessante porque quando ela morreu, uma das coisas que para mim foi muito... Antes até, né? Quer dizer, volta. Em 2022, ela começou a comentar comigo, ainda um pouquinho antes. Já em dezembro de 2021, eu tive que ir à Itália novamente, já morando em Portugal. Eu tive que ir à Itália por uma questão burocrática e tal. E eu passei num café que ela amava, o Café Gésio. E sentei, pedi um cappuccino, pedi brioche fartita, lá, que nada mais é do que um croissant com gelé. Sim. Ai, que lindo, adoro. Mas, Maravilhoso. repete o nome, cara. Ficou Brioche fartita. Ai, que chique! Com sotaque italiano, adorei. Brioche alla fragola. Olha, e assim por Eu diante. vou pra lá, hein, gente? Só avisando, vocês vão ter que me levar nesse café. Boa. E aí, enfim, né? E aí sentei e caí no choro. Imagina. Caí no choro. E eu chorava e a dona do café não estava entendendo, porque ela ficou preocupada, né? Eu sentei naquela mesa que a gente sentava e tal, mas isso foi em 2021. Será que foi o cappuccino que fez mal pra ela? Meu Deus, você não vai tomar mal, né? O que aconteceu? E aí eu falei, não, porque eu vinha com a minha mãe nesse café e tal. Ela, nossa, quando sua mãe faleceu? Ela falei, não, ela não faleceu, ela foi pro Brasil. Você já estava vivendo um luto dela ter vindo para o Mas Brasil. olha que interessante, depois eu soube que naquela noite a minha mãe sonhou que tinha morrido. Nossa, então a conexão. E dali pra frente ela começou a resolver a vida dela para morrer. Ela sentiu, então. Ela sabia que ela ia morrer. Nossa. E de alguma forma aquilo pra mim também fez sentido naquele dia. Mas quer dizer, claro, não, né, jamais, não tinha, né? Isso eu entendi recentemente. E aí Sim. veio vindo. Eu também tinha já, história longa, mas eu tinha tido uma visão anos antes, que no dia em que eu casasse, a minha mãe não estaria. Nunca contei isso pra ela, né? Nossa. Mas 7 anos antes eu estava num casamento, e aí eu tive essa visão, comentei com a pessoa da frente, a pessoa, não, que isso aqui. Eu falei, gente, mas é duro, mas tá tudo no lugar. E aí eu. Mas assim, coisa da minha cabeça, né? Nem tinha ninguém, nem tinha nada, e vai. Deixa passar. Eu não bato muito, não compro essa ideia que é coisa da cabeça. Não, Eu mas acho na que dá época. muita- Não, ok, mas na época eu falei, O que é não ter ninguém? Não tô entendendo. não, porque a gente não tava junto, né? A gente não tava junto, não tinha se encontrado, quer dizer, eu tava. Você estava numa vida. Não tinha previsão de nada, sabe? Então, assim. E aí, isso foi 2014. E 15, na verdade, 2015. E aí, e a coisa foi passando, foi indo, eu nem tinha, né? A gente não tinha se encontrado, tava sozinha e tal, não sei o quê. Quando a gente começou a namorar, e começa isso, começa aquilo, de vez em quando vinha essa lembrança, mas Sim. minha mãe era mais saudável do que nós dois juntos, Você não né? quer parar pra imaginar, né? Não, só que aí os papéis do casamento começaram a enrolar. Tá. E foram enrolando, até que travou. E eu precisei de um papel aqui no Brasil. E ela foi atrás, eu não sei o que, isso já em 2021, 2022.
Quando resolveu o último papel, só faltava pegar o último papel para dar entrada no casamento, ela fazendo um controle no hospital, aqui em São Paulo, no Hospital de Heliópolis, e nos centros de saúde e tal, porque ela fazia, né, Sim. controle. Aqui ela já tinha voltado para o Brasil. Nessa época eu já tinha ido para a França, e depois fomos para Portugal. Então ela já estava no Brasil de volta. Ela me manda uma mensagem, isso foi em maio, dia 4 de maio de 2022. Olha, eu tô fazendo controle, o médico falou que eu tenho um nódulo no pâncreas. Eu achei que esse nódulo, que ela já sabia, não tinha me contado, mas ela já sabia. Ela falou, eu achei que esse nódulo tinha o tamanho de uma azeitona, mas o médico me falou que tem o tamanho de um ovo de galinha. Nossa. E eu preciso tirar, porque o médico explicou que esse tipo de nódulos, quando se transforma em câncer, se não tira, se transforma em câncer. E aí é muito horrível, e eu não É quero passar agressivo por isso. demais. Eu né? tenho a chance de tirar e não acontecer nada, tudo bem. O médico falou que tá tudo bem, que a gente tem, ela tinha uma saúde, como eu falei, muito, muito boa, tudo funcionando muito bem. Ativa, né? Não, maravilhosa, tudo ótimo, né? E ela falou, não, E ela tentou negociar com os médicos. Falou, não, deixa minha filha casar, a gente opera. O médico falou, não dá. Nossa. E aí ela me contou isso. Quando ela me conta isso, nesse dia 4 de maio, eu me lembro, porque ela não me contou por telefone, ela não teve coragem de falar comigo no telefone, ela me mandou um Imagino áudio. ela pra falar, né? É. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha só que coisa, entre dezembro e maio, ela arrumou a vida inteira. Ela revisou todas as roupas, todos os livros, todos os documentos. Todos os documentos. Ela se organizou. Ela se organizou para morrer. Eu acredito nisso. E aí, quando chegou o dia 4, né, que ela me mandou esse áudio, eu me lembro que eu estava na sala, sentada na nossa sala de casa, e eu sentada no chão, ele sentado no sofá, aí eu ouvi esse áudio, aí pus pra ele ouvir, e eu assim, e agora, né? Aí Eduardo olha pra mim e fala assim, bom, tá na hora da gente ter uma conversa séria. Conversa de adulto. Falei, o que você quer dizer com isso, né? Tirem as crianças da sala. Tirei as crianças da sala, é. exatamente. Mas como assim? Ele falou assim, o que você vai fazer se sua mãe morrer? E não é ser pessimista. Não, era uma probabilidade, Porque né? você tem que estar dentro da realidade, tem que colocar na balança. É. Há uma chance, qualquer cirurgia é um risco. Vamos ser otimistas, mas É. se acontecer. Não, e, gente, ela tinha 72 para Eu nunca 73 parei pra anos. pensar nisso. E a pergunta foi muito intencional. Primeiro, obrigado, Renato, pelo convite. Imagina. E Camila ela lembrou de uma situação que... A minha pergunta foi muito intencional, no sentido de você vai agora ver a sua mãe em vida ou você vai deixar para ir depois? E aí eu insisti com ela, porque era uma coisa muito ali recente, mas eu insisti com ela no seguinte sentido. Você precisa ir agora. É Pois um é. momento. Aí né? aconteceu assim, quando ele fez essa pergunta, eu falei, não vou fazer nada, porque se minha mãe morrer, o que eu vou fazer lá? Se ela já morreu, eu não vou lá ver minha mãe. Deu 5 segundos, eu falei, não posso fazer isso. Vou me arrepender. Sou filha única da minha mãe, eu tenho que ir lá enterrar. Não, E se você também se arrependesse de não cheguei nessa parte. Não cheguei nessa parte. Meu pensamento foi muito prático. Falei, eu nem posso não ir, porque se ela morrer eu tenho que enterrar, porque eu sou a única filha. Ah, tá. E ela não tem parentes. Então só cabia Quer você dizer, mesmo. Tem a minha filha, mas não resolvia, né? Sim. Então eu tinha que vir. E aí, mais uns 30 segundos, eu falei, não, mas... Quer dizer, eu vou se ela morrer e não vou com ela viva agora? Que hipocrisia. É. Aí, resposta dele, muito bem. Então agora você já decidiu o que fazer. Quando você vai? Quando? Próximo passo. A pergunta agora não é se, é Não. quando. É. Próximo Eu falei, não, quando coisa nenhuma, não tem dinheiro, não Aí tenho barrou férias. na condição, né? Aí, a condição. E Falei, agora? Eu tinha começado um trabalho em janeiro, não tinha férias. Uhum. Ou seja, tudo Pra não Pra não vir, ir. né? É, pra Tudo não pra é, vir. não vi. Falei, não tenho direito a férias, a gente não tem dinheiro, você sabe disso, a gente não tem condição. Não, dinheiro, nem que a gente tenha que pegar emprestado, a gente vai arranjar. E foi isso que aconteceu. E que foi o que aconteceu, a gente pegou E a gente emprestado. agradece o casal, né? Os Leles. Exatamente, Né? que Você vê como Deus Vocês faz vão tudo nos na hora ver aí. certa, né? Olha, Tudo no momento olha, certo. nos salvaram muitas vezes, essa inclusive. Mais Que uma bom. vez. Nossa, gratidão eterna por muitas coisas pra vocês, entre Que é um elas. momento muito segurança. assim, eu posso dizer, é
é um momento muito decisivo, assim, de decisão, De né? decisão. Eu acho assim, Cá, para você que estava vindo, é muito difícil você pegar você está no aeroporto, você não consegue ser racional. Não. Você está falando da sua mãe, uma pessoa que você ama, uma mulher que é sua referência, Não. com virtudes e falhas, é sua referência. Mas imagina você chegar aqui, sabendo pegar o avião, ter a logística toda, e Não ter deu que tempo. encarar. Não deu tempo. Foi tudo tão correndo que não deu tempo de chegar nesse ponto. Aí é que tá. Porque o médico queria agendar para sei lá que dia, mas no fim, ela foi internada dia 22 de maio. Então, eu cheguei em São Paulo dia 19, 15 dias depois dessa conversa. Não deu tempo de pensar em nada além de chegar. Tá, entendi. Então você veio totalmente no automático. Foi, porque em 15 dias eu tinha que arranjar dinheiro para vir, eu tinha que arranjar passagem, porque passagem de última hora não é que, né? Não, é. É caríssimo. E aí, quantas mil conexões eu podia fazer, quanto tempo eu ia gastar? Foi um caos. Ia dar tempo, né? Não, se eu tinha férias, É. porque eu tinha que negociar férias, Porque a sua vida também tá em jogo, né? E aí eu cheguei ao seguinte ponto, beleza, se eles não me derem férias, eu vou pedir demissão. É uma decisão muito difícil. Então, assim, foi toda em 15 dias. Entendeu? Um prazo curto, né? Então, assim, não deu tempo de pensar em nada, né? E em paralelo, minha mãe preparando para a cirurgia. Então, aí eu descobri, porque eu não sabia, né? Que idoso não pode ficar sozinho em hospital, então tinha que ter acompanhante. Eu não ia dar conta de ficar no hospital, então tinha que ter. Bom, eu não ia dar conta em hospital, porque primeiro eu odeio hospital. Uhum. Segundo, que eu dou mais trabalho em hospital do que o doente, então não resolve. Não, gente, aí não dá. Gente, mas é verdade. A pessoa É, precisa tem conhecer pessoas. as limitações. Exato, A minha isso é muito limitação é essa. importante. Eu ia atrapalhar. É. Eu gosto desse raciocínio. Cara, tipo assim, não tinha como. eu posso ajudar nisso, mas, gente, tá tudo bem. Não tinha como. Outra coisa, eu tinha que estar liberada para resolver questões práticas. Sim. Porque única filha. Exatamente, porque ela ia precisar de outras coisas. Qualquer coisa que ela precisasse fora do hospital, eu tinha que ter condição de fazer. Então, não dava para eu ficar no hospital sozinha. E outra, imagina eu ficar sozinha, eu ficar com ela 24 horas no hospital. Não sai para comer, para tomar banho, assim, não dava. Quem cuida tem que se cuidar, em primeiro lugar. Exato. Sim. E eu tinha um tempo limitado para ficar, porque também não é que eu vim sem prazo para voltar. Porque me deram uma quantidade de férias X. Uhum. Eu tinha que voltar, né? Então foi tudo muito milimetrado. Eu não lembro. Você saiu com a passagem de volta também comprada? Sim, comprada. Ou só de... Não, ida e volta comprada. De volta, tá. Porque o prognóstico era o seguinte, uma semana na UTI, mas era só por precaução, né? Sim. Ela ficaria ali para acompanhamento e depois mais uma semana ou 10 dias na enfermaria, porque o Hospital Heliópolis não tem quarto, e depois ela saía do hospital e ia para casa da minha tia. Tia, obrigada por tudo sempre. Essa tia é irmã do meu pai. Que legal. Né? A minha mãe não tinha irmãos e a minha mãe não tinha parentes, além de mim. Da minha irmã adotiva, longa história, Mana Preta, que era com quem minha mãe morava, né? Tá. Mas parentes de sangue tinha eu e minha filha. Então, não tinha mais ninguém, né? E minha mãe é o caso curioso da mulher solteira que foi enterrada pelos cunhados. Eu acho tão bacana, gente. Isso é uma questão de maturidade e evolução. Eu sou assim. Existe um bullying reverso. Eu falei até numa pauta, né, aqui com o Dr. Carlos Neto. As pessoas ficam impressionadas quando se dão bem em família de ex. Porque, assim, o legal é quando não se dá bem. Aí tá no normal. Não, gente, o legal é se dar bem. Principalmente quando tem vínculos, Civilidade, filhos, maturidade, sabe? É uma evolução espiritual que eu admiro bastante. Então, que legal. Olha que bacana uma situação dessa. Pois é. A minha mãe deixou muitos legados. Quer dizer, muitos legados. Mas acho que o grande legado da minha mãe foi justamente essa... Como eu te falei, né? Ela não desistia de ninguém. É uma pessoa boa, evoluída. Ela nunca desistiu de certas pessoas. E com os meus tios, né? Minha tia e meu tio, ela manteve amizade desde sempre. Olha, eu vou ter que interromper. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu tenho uma cena com a dona Tereza aqui que, olha, eu vou te falar, viu? Mas aí a gente tá falando de genro. Eu não sei se ela desistiu de mim ou se ela queria muito eu do lado, no caso da Camila.
Mas depois a gente Mas conta aí é isso. gente, tá falando de cunhado. Não, mas isso aí é nada, era só pra assustar um pouco. É uma pessoa muito bem resolvida, né? Que onde passou, deixou essa referência muito Exatamente. boa. Eu nunca imaginei ouvir isso da minha sogra, mas ela me disse: dá licença, Camila, eu preciso falar com o Eduardo. Foi. Que Você não bom, quer sair da sala? Dá uma volta, Camila. É bem Ó, assim. tem um negócio lá fora que você precisa cuidar urgentemente. Aí ela me chama, Nevando na rua. aí ela me chama pra literalmente. conversar e fala: Eduardo, quais são as suas intenções com a Camila? Que legal isso. Você acredita que ela Mas soltou essa? eu acredito e gosto, porque assim, uma mãe que ama a filha, que se preocupa Pois com a é. vida da filha e quer saber quem está na vida da filha. Eu falei, já eram boas. Porque Agora, ela não é eterna, então assim, não sou eterna, eu quero saber quem vai ficar com a minha Sim, filha. E isso é. daí chama-se amor e cuidado. Uhum. Não, foi. Hoje eu E dou ela risada, gosta de né? você. Nossa, demais. Parece que sim. Ah, Porque se ela se preocupou em É. perguntar isso, É. ela gosta. Porque se ela não gostasse, ela... Fanzaça do Eduardo. minha É. filha. Mas continua. Era Enfim. E aí, então, tinham essas preparações, né? Então, uma das coisas que a gente precisava era de uma cuidadora, pelo menos uma cuidadora, porque mesmo que eu ficasse no hospital, que não era o caso, de fato precisava pelo menos de alguém para alternar, né? Uhum. E aí, nesse sentido, eu preciso agradecer o pessoal da célula dela, né? A célula que ela fazia parte da Igreja Videira da Vila Mariana. Maravilhosa. Não a Igreja Videira em si, mas a célula especificamente que se mobilizou. O Gerson, que é discipulador, e o pessoal, né? A Janete, maravilhosa. Legal. Então, assim, que realmente eles se uniram e a gente não tinha condição nenhuma, né? Como eu falei, peguei dinheiro emprestado para vir. Sim, foi pega de surpresa, né? Sem Eles planejamento. fizeram lá, vaquinha, sei lá o que eles fizeram. Eles pagaram uma cuidadora. Então, uma das cuidadoras eles pagaram. Uhum. No fim, acabaram ficando duas, né? Então, eles arranjaram uma cuidadora, a outra a gente deu um jeito e tal. E, enfim, então tinha sempre as cuidadoras. E aí, claro, eu ia sempre nas visitas. Vai sempre revezando, para ir né? revezando, exatamente. E aí, bom, na verdade, cheguei dia 19, então dia 20 fui encontrar minha mãe, não sei o quê, dia 21 era um sábado, porque dia 20, olha que coisa louca, dia 20 a gente se encontrou no centro da cidade, Eu lembro dessa história, você falou pra mim por telefone. pois é, pra ir no banco, porque como ela era a única titular da conta, o medo dela era se eu morro, esse Bloqueio troço vai para tudo. inventário, bota ela como segunda titular. Que o Banco do Brasil nunca fez. Mas deixa isso pra lá. Mas enfim. E aí, então, a gente foi cuidar de coisas práticas no dia 20. Dia 21, a gente passeou. E aí, no dia 21, nós fomos pra Paulista e passeamos e tal. Ela gostava muito de andar na Paulista. E aí, nós entramos no Center 3 e sentamos na Offner. Ela gostava muito da Offner. Uhum. E ela fazia uma coisa que eu odiava. E que ela fez de novo? A gente pediu um café, né, um pra ela, um pra mim, e eu pedi um sorvete. E ela pegava o meu sorvete e botava no café dela, eu queria morrer. Você quer um sorvete, você pega pra você, Quem mulher. perguntou, né? Você quer, eu te dou um sorvete, né? Não, só quero um pouquinho. Ficava desesperada. Hoje eu dou risada, né? Sim, que é tão gostoso lembrar disso, né? É mais ou menos assim, às vezes eu ligava pra ela, não podia atender, e aí ela atendia. Ah, não, olha, oi, tudo bem? Olha, eu agora não posso atender. Mas por que você atendeu? Por que você atendeu? Você atendeu pra dizer que você não pode atender? Né? Gente, loucura total, né? Tá, você não pode, mas você atendeu, então você pode. Né? Você, não, enfim. Por que será? Será que ela não pensava assim, vai que é alguma coisa urgente? Eu acho que é minha nesse filha precisa de sentido. mim, Deve né? ser. Bem, Você mas... chegou a perguntar isso pra ela depois? Não sei. Mas a questão acho é, que se a não. pessoa fala que não pode atender, não pode, não Não pode, atende. Mas era só dizer, agora não dá, é urgente, né? Tá, mas talvez é o jeito Não. dela de falar isso, usando a linguagem, a Tudo bem. É que eu comunicação. achava engraçado. Expressar, Sim, é que eu achava engraçado ela fazer isso. E eu sempre, né? Chegou uma hora que eu comecei a rir, né? Falei, Sim. É. Você não pode atender, você só não atende. Né? Tudo bem. Se for urgente, eu aviso. É urgente, você atende. Né? Atende. Mas enfim, mas essas pequenas coisas, as pequenas bobagens, né? Que eu acho que é o que fazem mais falta, né? Sim. Uhum. Essas pequenas coisinhas, são tantas coisinhas miúdas. E assim, isso que você tá falando, cara, você tá falando, eu tô revivendo a cena, você falando pra mim, minha mãe
não tá bem, eu vim pro Brasil, né? Tô no centro da cidade com ela Foi. e tal. Então, na minha cabeça, a mãe dela vai fazer uma cirurgia. Eu não sabia qual era a gravidade. E vai ficar bem. Que bom que a Camila tá aqui. A minha pergunta é para você. Quando você estava a caminho do Brasil, como que foi a sua cabeça chegar aqui assim, tipo, minha mãe vai operar e vai ficar tudo bem? Ou eu vou perder minha mãe? Naquele 4 de maio, quando eu ouvi aquele áudio, eu lembrei da visão que eu tive. Porque só faltava um documento para casar e inexplicavelmente aquele documento travou. Por que que eu te pergunto isso? Porque assim, eu acredito muito quando uma pessoa, ela tem um pressentimento que vai fazer a passagem, né? Sua mãe se organizou. O meu pai, eu nunca parei para pensar assim, que ele iria fazer a passagem. Nunca parei. Eu estava tão no automático em ajudá-lo, no que era possível, porque ele era uma pessoa extremamente lúcida, forte, fazia o tratamento dele, mas assim, Fênix também. Acabou, tô bem, vida que segue. Um cara divertido, um cara super atualizado, gostava de ler, ouvir música, uma excelente pessoa, assim, agradável. Então tava tudo bem. Você entendeu? Até que não tava mais, né? Não tava. E na É. verdade, ele vinha lutando para ficar bem, porque ele falou isso para mim em vida. Minha filha, eu tô aguentando tudo para ficar o máximo de tempo com você aqui, para te acompanhar, para te proteger, sabe? Ai, pai, muito obrigada, mas tá tudo bem. E hoje, você falando isso da sua mãe, me vem assim, eles sabiam. Ela sabia. Entendeu? Eles sabiam. Então, assim, esse sentimento de lidar com a morte é muito difícil, porque quando meu pai só ficou mal uma semana antes da Eu passagem me dele, lembro. você Que ele ficou lembra? assim. Eu parei tudo na minha Mal assim, vida, bem mal. bem mal mesmo, assim, no sentido da diálise não fazer mais efeito. E eu sou que nem sua mãe. Eu falei, eu não vou desistir. E eu pedia muito para Deus, só me dê. Eu estava tão exausta, porque assim, você falou de hospital. Eu adoro o ambiente de hospital. Minha área é a área da saúde. Eu me sinto tranquila no hospital, mas quando você trabalha, quando você está com a família, quando é com você, é diferente. É uma tensão, uma preocupação. E eu tenho um lado que eu entendo. Então, assim, eu via, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar. Eu não tinha coragem de entender. Eu cheguei a falar para o médico: eu vou doar os meus rins para o meu pai, eu quero fazer todos os exames. A resposta que eu tive é: você não pode doar. Primeiro, que você é filha. E segundo, que seu rim não foi aprovado. Aquilo me deu uma sensação de impotência. Eu falei: gente, tem que ter uma outra alternativa. O médico falou: a alternativa é a máquina. Então, é um dia de cada vez. E aí, na última semana, cara, eu via meu pai diferente comigo. Era um olhar de tipo assim, que pena que eu tô indo, mas eu queria ainda ficar com ela. De últimos momentos, né? De últimos momentos. E eu ainda questionava, ele falava, pai, por que que você tá me olhando assim? Ele dava uma piscada, ele não tinha coragem também de falar, sabe? E assim, foi um momento também de mais aproximação, porque ele sentia que ele estava partindo e eu não queria que ele partisse. Então, os dois ficaram nessa. É. E aí, sabe, assim, e aí chegou ao ponto que o médico falou para mim, assim, para o bem do seu pai, ele precisa ir. Libera ele, né? Libera ele, literalmente. O médico falou, libera o seu pai. E eu, até uns 15 dias atrás, assim, eu questionava a Deus assim, eu não fiquei com meu pai até o último suspiro na UTI. Porque o médico falou para mim, chegou o momento de você se despedir do seu pai, porque ele precisa partir. E ele não vai partir, porque ele sente você, ele ouve você, ele sente seu cheiro. E vocês têm uma conexão muito forte. Eu briguei com os médicos lá da UTI. Eu falava, como assim, gente? Eu não posso ficar com meu pai. Eu não queria entender e aceitar que meu pai estava partindo. Claro. E, Cá, só para concluir, essa pergunta que eu quero fazer para você. Eu trabalhei muito tempo isso na minha terapia, de que eu fui uma filha que honrei o pai
até o último minuto, até onde eu pude ficar, mas eu não fiquei na passagem. E aí depois eu não é uma culpa, mas é um sentimento ruim que eu carregava, assim, poxa, mas ele morreu sozinho, ele estava na UTI ali, ele, sabe, ele não sofreu, que ele deu um suspiro, isso o médico me garantiu, e foi, tranquilo. Mas eu não estava ali. Sabe por que que eu não estava ali? Porque eu não tinha coragem de ver o meu pai partir. Porque eu tive que reanimá-lo em casa, reanimei. Aquilo para mim até hoje é uma cena muito É uma marca, difícil, né? é um trauma. E eu tive medo de encarar, e hoje eu confesso, me libertei disso, assumi esse sentimento. Eu não ia ter condições de ver a passagem do meu pai. E eu pergunto isso para você. No momento que sua mãe foi operada, a operação, ok, foi feita. Mas o pós-operatório, como que estava a Camila filha, a Camila mulher, a Camila que tinha que encarar aquela situação? Que piorou, não melhorou, né? Então, foi assim. Naquele 4 de maio, eu fui com a consciência de que ela ia embora. Você estava certa disso e conformada? Certa não, assim, mas eu já sabia que era uma probabilidade muito grande, porque lembra, eu ia casar, Você estava ela não estaria no casamento. Quebra-cabeça, tipo assim, Portanto, agora... chegou a hora. Isso. E ela vinha agindo no modo despedida. Então você juntou tudo e você entendeu Exatamente. Uns dias que antes. Deus estava falando para você. Não, e uns dias antes de eu embarcar, eu conversei com a TC, minha mana preta. E aí ela falou assim: olha, a Tereza, que a gente brincava, chamava ela de tia Telezinha, porque ela odiava. A tia Telezinha tá agindo, tá se preparando para morrer. A gente teve essa conversa antes, né? Não, realmente eu percebi, porque ela mexeu nisso. Não, mas você não tá entendendo. Ela reorganizou os livros aqui em casa, ela reorganizou as roupas, ela reorganizou tudo. Então, assim, a gente já tinha tido meio Que maturidade essa conversa. de um ser humano fazer Não. isso, né? É sim, dela, né? Da sua mãe. Nós duas, assim, daquele jeito, bom. Totalmente Reorganizar racional. nunca é ruim, né? Mas na cabeça dela, ela estava organizando. E a maturidade dela organizar, sabendo que talvez, né? E aí, um dia antes de internar, que foi aquele sábado na Offner, né? Eu perguntei pra ela, e aí? Você tá com medo da operação? Ela falou, não, eu tô com medo de voltar. Nossa. Como assim? Ela falou, não, porque o meu problema não é eu voltar da operação. O meu problema é em que condições eu vou voltar. Gente, que mulher lúcida, né? Porque assim, se for pra voltar bem, tudo bem, tá, os médicos disseram que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, tal, ótimo. Pra ficar presa na cama, eu não quero não. Nossa. Eu prefiro não voltar. Aquilo deve ter... Aí eu olhei pra cara dela assim, daquela travada, enche o olho de água, respira fundo. Falei pra ela, olha, eu queria encher o seu saco mais uns 20 anos. Ai, gente. Né? Mas eu tenho que ser honesta que você voltar pra ficar na cama é ruim pra todo mundo, porque você é uma mulher que sempre foi independente, ativa, na cama vai ser um sofrimento, vai ser um horror. É, principalmente pra ela e pra quem for. Eu não consigo te levar pra Portugal e não consigo voltar. E também não consigo te ajudar financeiramente pra você ter um conforto aqui. Então seria muito injusto da minha parte imaginar que essa seria uma boa solução. É muito ruim imaginar que você vai morrer, mas entre te ver nesse sofrimento e ver você partir, eu tenho que concordar que a morte é melhor. Nossa, que conversa difícil, né? Aí, dá aquela olhada assim, uma pra outra. Aí ela falou assim: não, mas olha, se tudo der errado, eu vou pra casa. Nossa. Eu vou estar com o papai. E um dos sonhos dela que ela não cumpriu era ter uma casa. Ela sempre quis ter uma casa. Então, quando ela falou, eu vou pra casa, Era a casa que ela, né? tá bom. E aí, naquele momento, a gente se agradeceu,
A gente se pediu perdão, a gente se Que perdoou, momento lindo. a gente deu risada. E aí passou essa parte, ela deu estalo nela, entrar no modo prático, né? Olha, eu queria aproveitar, então, vamos lá, anota aí que eu vou te dizer umas coisas. Isso aqui você vai dar pra fulano, isso aqui você vai dar pra fulano. Fez um testamento. E, tipo, no meio da conversa. Gente, que mulher incrível. Você não tá anotando, você vai esquecer. Ai, mãe, credo. Ela tava Anota. voltando pra casa dela. A casa. Ela tava indo embora. Né? E aí me fez anotar. Não, então vai acontecer isso aqui tá em tal lugar. Isso aqui... Anotei, né? Tinha alguma coisa pra mim nessa lista aí? Ah, Eduardo. O principal, o maior, a princesa. Tinha eu. E... Mas ela volta da cirurgia. Então, mas ela achou que não voltava da cirurgia. Ela já estava se planejando, porque Ela na achou que cabeça ela nem da dela. cirurgia não voltava. Então, mas Pra ela não- volta. Ela volta. Aí Então, tem o próximo. aí vai, né? A gente interna no dia seguinte, vai pra cirurgia no dia 23. Também deu rolo, porque assim, ela tinha que ter um exame do coração. O exame do coração que ela tinha, ela perdeu. E aí não podia fazer cirurgia, não podia. Quando disseram que para fazer cirurgia ela precisava refazer o exame do coração, ela apavorou, desesperou. Sim. E a gente não estava entendendo por quê, porque o exame anterior estava tudo bem. Depois eu soube que ela já vinha passando mal em casa e tendo quedas brusquíssimas de pressão. Ou seja, para fazer uma operação, ela Não ia estaria, poder. né? Exatamente. Então ela seria recusada. Ah, e naquele dia em que a gente se despediu, dessa conversa, né? Ela falou pra mim: eu orava a Deus porque eu queria te ver uma vez mais antes de morrer. Nossa. Gente, que forte, né? E tanto que da última vez que a gente tinha se visto, que foi em 2019, quando eu vim ao Brasil, né? Eu vim e a gente se despediu, foi 7 ou 8 de fevereiro de 2019. E ela falou assim: eu tenho a sensação de que essa é a última vez que eu vou te ver. Falei, Gamão, você é besta? É, porque você fica sendo otimista assim. Falei, escuta, mas você quer morrer em um ano? Porque em um ano eu volto. Um ano eu volto. Um ano começou. Bom, um ano a gente foi para Portugal e começou a pandemia. Ninguém foi para lugar nenhum. Então, não fui para lugar nenhum. Ninguém veio, ninguém foi. Bom, e aí eu demorei 3 anos para voltar. E a oração dela era: eu quero ver a minha filha uma última vez. Então, se você, você consegue ver que Deus fez tudo de uma forma. E No foi tempo preparando. dele, ele foi preparando. A passagem da sua mãe, agora, assim, o meu pai, ele era uma pessoa muito, assim, engraçada. Ele fez 80 anos. Quando ele fez 80 anos, ele fez a passagem com 81. Quando ele fez 80 anos, ele era muito sério, mas ao mesmo tempo brincalhão. E eu, com o meu jeito, né, espalhafatoso, fiz assim, 80 anos, uhul, vamos fazer uma puta festa. Desculpa, gente, mas era assim. Aí ele olhou pra mim, assim, seriamente, fez assim, só se for pra você, que agora eu estou na contagem regressiva. Assim, como Oi? assim, pai? 80 anos, Renata, pra mim começa a contar. Porque ele falou, eu não conseguiria. Eu passei os 70, cheguei aos 80, agora começa. Aí eu falei, pai, para de ser pessimista. Nós vamos fazer uma festa, vamos comemorar os seus 80 anos, não sei o que, não sei o que. Ele virou e fez assim, tudo bem, a gente pode até cantar um bolo, mas pra mim, 80 anos é a virada de chave. Então, você vê como a pessoa tem a lucidez e a maturidade de encarar, né, a forma de que não dá para fugir disso. É triste, eu vou sentir saudades, mas é a única razão, a única certeza da nossa vida. Isso. E agora eu quero que você conte para mim o próximo capítulo da sua vida, que tem tudo a ver com seus livros, que é a cirurgia foi feita, mas a sua mãe voltou para casa que ela queria. Foi, muito resumidamente, foi assim: ela fez a cirurgia e eu fui ao hospital nesse dia, né, da cirurgia. O médico, quando ela saiu da cirurgia, foi para recuperação, né? Eu nem sei o nome da sala, mas tem uma sala lá que ela fica em observação. Qual Antes de ir cirúrgico? pra UTI, esse. E o médico falou: olha, a cirurgia foi tão boa, porque ela não perdeu sangue, ela não sei o que, a cirurgia foi mais rápida, tal. Ela não vai ficar uma semana na UTI. Ela só vai ficar essa noite. Olha. Então você já vem amanhã com as roupas para ir para a enfermaria,
porque ela amanhã vai ser liberada da Tudo UTI. correu bem. Foi maravilhoso. Melhor do que esperado, Uhum. né? E eu, como saí de casa na linha do ela vai embora, eu fiquei confusa. Tanto que era muito interessante, a gente fez um grupo de WhatsApp para avisar as pessoas, eram mais de 40 pessoas, que eu fiz uma lista de transmissão exatamente para... Uma lista de transmissão, não, era um grupo no WhatsApp para ir avisando as pessoas que queriam saber do status. Atualizar, Tá? né? Porque eu falei assim, faço um grupo, eu posto, todo mundo fica sabendo e acabou. É. Pronto. E aí e as pessoas falavam, não, vamos orar em nome de Jesus para que ela seja curada e tal. E eu falava, a minha oração é para que aconteça o melhor para ela. Eu sempre falo isso. Uhum. E no caso da minha mãe, eu nunca aceitei essa coisa do vamos orar para que ela seja curada. Né? É o melhor. Pra mim não a tinha vontade isso. de Deus que seja. Pra mim era essa, entendeu? Também. E aí, bom, aí fez a operação, tá, não sei o que, fui pra casa, cheguei, tava na casa da minha tia, cheguei na casa da minha tia, falei, olha, tem alguma coisa estranha. Porque o médico falou que ela vai ser liberada da UTI amanhã. Mas, e aí sim me deu aquele baque. Porque aí começou a cair a ficha. E aí aquele dia eu cheguei arrasada, destruída, acabada, só chorava. Fiquei um tempão conversando com a minha tia, com os meus tios, na verdade, e tal. Mas tudo bem, dia seguinte, vou lá, peguei tudo que tinha que pegar, não sei o que, blá, blá, blá. Chego no hospital para a alta. Entro na UTI. Chego, eu lembro da cena, assim, minha mãe na cama e os aparelhos piscando vermelho e fazendo tu, tu, tu. Nossa. Aí eu olhei, eu entrei, vi os aparelhos, voltei e falei, então, tá errado isso aqui. Tem alguma coisa errada. Eu vim aqui pra liberar, ela tá morrendo. Eu tava vendo os batimentos cardíacos dela e a pressão arterial dela tava em 6/4, É o mínimo negócio do mínimo, assim, né? né? Ou 8/4, sei lá, e o negócio Você vê que o negócio tá brincando, não sei o quê. declinando. Aí os médicos falaram, então, tava indo muito bem. Quando virou a noite, ela teve uma bradicardia. E aí derrubou, blá, blá, e aí ladeira abaixo, né? Foi declinando. Aí contou um monte de coisas, né? E aí ela ficou uma semana nisso. Até que ela foi liberada da UTI. E aí foi pra enfermaria. Foi pra enfermaria, voltou da enfermaria uma loucura, porque uma semana de UTI ela ficou completamente fora do ar. Até pelo ambiente hospitalar, o idoso fica. Não, e era assim, era uma UTI circular, assim, né? Então tinha os quartos, mas é um círculo assim, né? Então tem aquela praça no meio da enfermagem e tinham os quartos. A visita na UTI era de 30 minutos, era super curtinha, mas é um lugar que tem janela e tem luz o tempo todo. Então você nunca sabe exatamente que horas são. Uhum. Porque a pessoa não vê a janela, Ela perde a janela tá aqui noção, em né, cima. do tempo. E a cada meia hora, 40 minutos, uma hora, entra alguém pra verificar. É. Vem e pergunta, vem e cutuca, vem e tira sangue, vem não sei o quê. A pessoa não dorme. Não dorme, não Aliás, descansa. é bom e é ruim, né? Porque Você tá exausto. você não descansa. Você Eu não já se tive fica algumas exausto. internações, eu É, sei eu muito também. bem o que é isso. E Meu pai aquele, reclamava. e aquele ventalzinho que humilha você. Meu pai falava, pô, eu quero dormir. Eu Não, falava, não pai, dá. você não tá na tua casa. Não, e não Eu só dava. queria descansar, né? E a água, amor? Não, e aí, não, nessa época ainda ela tava muito apagada, muito assim, derrubada dos Prostrada. remédios, né? Então ela não tinha nada, porque assim, na tinha verdade, reação. não tinha reação. Pronto. Saiu da UTI, aí ela começou, diminuíram a quantidade de remédios, então ela começou a Voltar. voltar. Só que teve um problema, 2. Primeiro, ela queria ir embora. Porque assim, ela não morreu, então ela queria sair do hospital, né? Segundo, ela sentia muita sede. Como foi no aparelho digestivo, ela não podia tomar água. Nossa. O máximo que ela podia tomar era 250 ml de água por dia. Líquido, né? No geral? Não, só água. Só Tá. água por dia. Então a gente só podia pegar uma gaze, molhar a gaze, espremer a gaze e botar na boca. E ela chupava e ficava segurando com o dente. Nessas Pra horas gente que a não gente dá tirar. tanto valor, né? Dá valor para as coisas Meu,
Gente, é nessas horas que a gente dá valor. Você falando, eu já passei Mas por isso, sim. minha mãe já passou por isso, meu pai passou. Uma gota de água, você começa a ver a vida de outra maneira. Você valoriza uma gota de água. Nunca mais eu reclamei de tomar água. Aham. Nunca mais. É. E no fim das contas, assim, o que aconteceu é que quando ela. A última conversa lúcida que a gente teve, no fim das contas, porque aí eu ia voltar, né? E ela tava Uhum. melhorando. A última conversa lúcida que a gente teve, ela falou: Não, eu achei que eu não ia voltar e não sei o que tal. Mas agora que eu voltei, eu quero sair do hospital, eu quero ir não sei aonde, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí ela falou que o lema da vida dela dali pra frente era uma música do Ivan Lins, chamada Novo Tempo. Que E aí legal. o refrão fala assim: Pra que nossa esperança É. seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Quando ela acabou de cantar, ela olhou, porque ela lembrou que herança era coisa de morto, né? É. Aí ela deu aquela travadinha assim. E aí eu dei aquela travadinha, né? Aí olhou assim. Aí ela falou: Minha filha, tá tudo bem, vai cuidar da sua vida, volta pra sua Ela se casa, deu conta, né? vai casar, e não sei o que e tal, e a gente se vê, e tá bom, beleza. No dia seguinte, eu só passei por lá pra ir embora, porque já tava no momento de voltar. E quando isso aconteceu, eu me lembro de eu ter ligado pra ela do aeroporto. Entrando assim, né, pra passar pelo raio-x e tal, não sei o que, liguei pra ela de vídeo, e ela já tava batida. Ela já tava meio, né? E o meu maior medo era justamente esse, que eu chegasse em Lisboa e eu recebesse a notícia do, olha, ela piorou, volta. Então eu conversei com a minha irmã, não a Mana Preta, mas uma das minhas irmãs que é filha do meu pai, que aliás se tornou filha da minha mãe, porque ia todos os dias no hospital. Que legal. Quando eu não tava, né? Aliás, rolou um revezamento do pessoal pra ir Aham. ver e tal. E ela falou, olha, se isso acontecer, você não vai voltar, a gente vai resolver. O que você tinha pra fazer aqui, você já fez, você não volta. E aí você foi para Portugal. Embarquei, né? Chego em Portugal e aí entro no Uber. Aí eu falei, amor, cheguei e tal, tô no Uber. Aí ele me liga. Olha, você estava no voo, a sua mãe piorou, foi pra emergência. A sua irmã não te mandou mensagem porque ela sabia que se mandasse pra você, você ia chegar no aeroporto e ia se enfiar no voo pra voltar. Então você já tá chegando em casa, chega aqui, a gente vai conversar. Que papel, hein, Eduardo? Que missão a sua, né? Ela mandou mensagem pra ele, Uhum. Para prepará-la, né? pra que não mandasse pra mim, porque se mandasse pra mim eu não voltava pra casa, eu entrava no próximo voo, sei lá como, fazia um escândalo no aeroporto e voltava. É. Inutilmente, porque também não ia adiantar nada. E aí aí cheguei em casa, eu me lembro que eu comecei a chorar no Uber, o motorista não estava entendendo nada, aí expliquei. Aí eu lembro que eu desci do Uber assim, sentei na calçada e fiquei assim. É uma Chorava. retrospectiva que passa, né, na nossa vida, de todos os Uhum. momentos, desde É. quando parece que a gente sai do ventre, né, da mãe. As minhas lembranças, eu também passei por esse processo. E assim, eu queria ficar dias conversando. Eu acho que a gente tá no fim, né? Não, na verdade, assim, eu sempre falo, o podcast, gente, é uma terapia, né? Um bate-papo tão gostoso, tão natural, que por mim eu fico. E a sua história, Cá, é uma história que eu passei, nós duas passamos. Sim. E assim, eu quero que você. O Eduardo tem um papel muito importante, né? De dar essa notícia de uma pessoa muito importante para sua Ele vida. teve mais um papel, porque quando avisaram que ela tinha falecido, e aí eu já estava em casa, eu sentei do lado dele, eu lembro dessa cena, né? Minha tia ligou e falou: olha, ela tá em cirurgia, assim, assim, assado. Eu comecei a conversar com a médica. Falei: olha, eu preciso de um papel para pegar um voo, porque eu vou apresentar na empresa, pegar um voo, não sei o que, não sei o que. A médica falou assim: tá bom, a gente vai preparar esse papel. Desligou o telefone e ele falou: essa médica não tá contando tudo. Essa médica não tá contando tudo. Eu falei: como assim? Ele falou: Alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. vamos aguardar. É. E
Vai. Eu queria falar assim que meus pais estão vivos e que com tudo isso, né, que a gente passou junto, eu pude começar também a pensar, né, que é uma que assim, em algo que eu nunca tinha parado para pensar. Claro, a gente distante, né, morando em outro país, a gente pensa, olha, mas quando acontece para valer Dentro de ali casa. dentro de casa e você passa por aquele processo da dor, do luto, da separação, você começa a pensar como que vai ser Com seus pais? com meus pais, como que vai É. ser eu com meu irmão, né? Os nossos laços ali, como que a gente vai fazer isso? E eu posso dizer para vocês aqui, né, Aham. Renata, Camila, que eu não sei como vai ser. Eu não sei. Mas o que eu sei foi o seguinte, eu passei a ter um olhar, um cuidado, uma atenção que talvez antes eu não tinha com eles, né? E eu até, se vocês me permitem, né, Claro. se vocês ainda que estão aqui ouvindo esse podcast, essa conversa tão gostosa, que vocês ainda que têm os seus pais vivos, É. se tem alguma coisa para perdoar, se tem alguma coisa que precisa ser tratada ali, uma conversa, faça isso. Eu queria te incentivar a fazer isso, É porque hora. isso daí vai liberar cura Se para a sua liberta. vida, exatamente, e vai trazer essa libertação e é algo muito maravilhoso você poder ter essa consciência pacificada, estar pacificado com seus pais, independente do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu aí com seu pai, com você, com a sua mãe, com você, mas eu sei a seguinte coisa: se pacifique, queira buscar meios para estar em paz com seus pais. Então era isso que eu queria deixar de Isso que o Eduardo fala é muito importante, porque o meu livro, Cartas para o Meu Pai, ele aborda vários propósitos. Amar, honrar, cuidar, ter empatia. Mas mostrar que os nossos pais, graças a Deus, envelhecem, Sim. né? Sim. Nós temos que honrá-los sempre, independente de circunstâncias, porque vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, mas o amor e a honra está acima de tudo. E que também nós vamos envelhecer. Sim. E quem, né, tem filhos, que sirva de uma referência assim, bom, eu tenho pais, eu preciso cuidar dos meus pais e honrá-los, mas eu também vou envelhecer. Então, o que é preciso para doutrinar isso? Porque eu acho que falta muito, assim, parar para pensar. Porque os Sim. nossos pais nos criaram com muito amor, com falhas, com qualidades. Mas assim, chega uma hora, eu falava isso, sabe? Que inverte o papel. Então, assim, você acaba. O seu pai os pais fizeram a parte deles maravilhosa. E aí, nós, como filhos, vai chegar o momento que nós vamos fazer o papel de pais. Vamos cuidar, vamos amar, vamos honrá-lo. E isso, para mim, é um legado. Eu tenho minha mãe viva. Eu amo minha mãe. Minha mãe me passou uma referência de força, uma mulher muito determinada, muito assim, forte. E eu falo para ela, mãe, eu honro você, eu me preocupo com você. E eu tenho filhos, e eu falo isso para meus filhos, que o meu exemplo como filha sirva para vocês. Obviamente que eu quero envelhecer ao lado deles, se for a vontade de Deus, seja feita, mas que sirva de uma boa referência para vocês também honrarem. Você sabe, é engraçado, porque ele está falando disso, o meu aprendizado foi um pouco diferente. Eu entendi que o amanhã é uma ilusão. E que às vezes a gente dá por garantido o dia de amanhã. E isso é uma ilusão. A gente não tem o dia de amanhã, a gente tem agora. Exato, então hoje. Mas não é só com os pais, é que os pais, o falecimento dos pais é a ordem natural das coisas. E quando eu inverto? Mas quem disse que isso vai ser assim o tempo todo? Não vai. E aí, o que eu tenho aprendido é assim, quais são as oportunidades? O dia de hoje, vou dar um exemplo bem bobinho. Chegamos aqui em São Paulo, fomos para a Bienal no dia 13, na sexta-feira. A gente chegou dia 12, então dia 12 foi o dia da preparação para a Bienal, dia 13 aquela correria, o dia inteiro cansativo, podre, acabado. E eu tinha duas amigas de escrita também,
que tinham falado, não, vamos conhecer. Uma veio do Rio de Janeiro, uma veio de Brasília. Não, a gente tem que se encontrar. E eu queria encontrar era o meu lençol, né? Sim. Queria encontrar um travesseiro, né? Eu tava podre, tinha dormido mal uma noite, outra noite, aquela correria e tal. Me deu um estalo. Quando é que você vai ter essa oportunidade de novo? Eu também passei por isso na Bienal. Eu cheguei a querer desistir por medo de encarar. Tipo assim, meu pai vai estar lá. Mas eu falei, quando que eu vou ter essa oportunidade? Entendeu? Eu vou me arrepender se eu não Não, for. isso no caso nem era Bienal, Quem me era garante que eu vou depois. ter uma outra oportunidade? Pois é. Não, isso não era nem na Bienal, porque a Bienal estava resolvido, tudo bem. Mas era depois da Bienal, eles queriam fazer. Sim, quem Tipo, garante que happy você não vai hour, ter aquela primeiro. oportunidade? Exatamente. Aí me deu esse novamente? negócio. Falei, cara, quando que a gente vai ter chance de se encontrar de novo? É o viver o hoje. Aí virei, amor, olha, eu sei que a gente tá cansado, mas tal, o que que você acha? Aí ele assim, vamos. Todo, porque cansado, não é, né? Sim, faz parte, mas você tá. E aí, não, no fim foi super incrível, foi fantástico, Mas é o né? que você tá falando. Cris É e aproveitar beijo pra hoje, vocês. porque se você não aproveita o hoje, Quando? eu sempre falo, a minha ansiedade, o meu psicanalista Mauro, ele sempre fala, ansiedade é o excesso do amanhã. A gente pensa muito no amanhã e não foca no É hoje, isso. que é o importante. Hoje nós estamos aqui, que bom que chegou esse É isso. E momento. a depressão normalmente é o excesso de De passado, que você passado, traz pro que presente. você traz presente e você não se Ah. liberta daquele trauma. Exatamente. E aí, Cá e Eduardo, eu vejo você hoje uma mulher, como eu te falei, uma fênix, né, linda. Os seus livros eu quero que você mostre aqui para o pessoal. Vou deixar a rede, o arroba do Eduardo e da Camila. Os dois são autores e escritores. Mas assim, é possível ressignificar o luto. É. Dentro do seu processo único de cada pessoa. Mas como você fala e como eu falo. Passamos pelo processo, a dor é inevitável, mas a esperança e a cura tá aqui, ó. Foi a maneira que você encontrou de eu preciso expor os meus sentimentos, eu quero compartilhar com pessoas que estão passando por um processo ou passaram e não sabem como lidar e mostrar através de uma leitura, através de um podcast, através de uma palavra ou um abraço, que tudo dentro do seu tempo, mas é possível. Exatamente. A minha mãe, quando ela morreu, eu falei, cara, não tenho mais tempo para perder. Com certas coisas, entendeu? Se pegar, né, com coisas pequenas. Sabe, dar aquele estalo, falar, cara, eu não posso chegar na situação em que ela estava e olhar para trás e falar, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu tenho uma vida só. Exato. E aí, eu já tinha vontade de escrever, já tinha intenção de escrever. A minha intenção era escrever esse livro, que na verdade foi o segundo, que é o Deus Ama a Divorciada. Muito bom, por sinal. Que é um livro justamente sobre divórcio, mulheres divorciadas na igreja cristã, na igreja evangélica. E a minha intenção era esse. Mas antes de eu conseguir escrever esse livro, quando efetivamente minha mãe morreu, eu entendi num dado momento que, ao invés de pegar o telefone todos os dias para ligar para ela e ter sempre a mesma notícia, né? Porque o telefone me lembrava sempre, todo dia me dava aquele tapa na cara, né? Eu falei, não, peraí, então vamos lá, tem que ter um jeito mais inteligente. Comecei a escrever cartas para minha mãe. Exato. Todos os dias, ao invés de ligar, eu escrevia para ela. Cada um arruma maneira, né? Então, a minha maneira de lidar com aquele período foi escrevendo. Eu não pretendia transformar num livro, mandei para minha tia ler. Minha tia falou, não, isso aqui tem que ser um livro. Isso aqui tem que ser um livro, isso tem que ser um livro. É incrível. E aí saiu, então, este que é o primeiro livro, que é o Quando Você Foi Embora. Esse título mexe muito comigo, a capa mexe muito comigo. A primeira vez que você me mostrou, eu parei assim e falei, bom, Renata, a Camila te incentivou, agora você vai criar coragem e força para juntar todas as cartas. E estamos aqui hoje, pessoal. O Eduardo também, né, Eduardo, com o seu livro. O meu livro, na verdade, eu nunca pensei em escrever. Olha que legal, gente. Autores e escritores que nasceram. Esse daqui, ó. O Destravar das Baquetas, né? Aqui tem uma história de um menino de periferia que superou a escassez para alcançar um sonho impossível. Que aqui não dá para esconder o sonho que era impossível, né? Tocar bateria, pronto. No caso, você é baterista. Eu sou baterista. E é uma autobiografia? É uma autobiografia. Que legal, Como eu falei, nunca pensei em escrever um livro. A Camila sempre me incentivando, tal, mas esse ano foi o ano que chegou o momento.
eu escrevi o livro e uma das coisas assim que me impulsionou foi o fato de deixar um legado, né? Um legado, assim, contando um pouco dessa história Sim. que eu passei. Você sabe que um dia eu perguntei para minha filha, né? Eu perguntei para uma e depois perguntei para outra. Você sabe onde o pai morou? Ah, no Brasil. Elas, O país, né? elas atualmente estão na Europa, tal. Ah, no Brasil. Eu falei, então, mas a cidade, a vila, São Paulo, e para por aí. Mas na verdade não, foi Diadema, foi muito perto da comunidade, eu vivi Elas não sabem o que é comunidade, né? Sabe? Não, sabe Não assim, tem um elas têm entendimento. notícia do que é Mas- comunidade, mas elas não têm experiência Sabe no sentido assim, a de ouvir palavra eu falar. entendo, né? Mas a realidade, A não. realidade, É. não, elas não tiveram esse convívio dentro de uma Não. comunidade. é uma outra Então, cultura, né? então aqui eu relato isso, essa história. Aquilo me chamou muita atenção, assim, no sentido de que as minhas filhas me conhecem em parte. Né? Sim. Em parte. E aí eu comecei a escrever e eu dedico esse livro também para elas. Aqui, especificamente, eu falo sobre os desafios da música, como eu alcancei, Uhum. como eu me tornei um baterista, como foi esse percurso, essa trajetória. E é Pronto. muito legal. Parabéns, Camila, pela coragem, a força. Tenho certeza que você ajuda, como me ajudou, e ajuda muitas vidas que estão passando por um processo, seja qual for, né? Lendo um livro desse, que você começa a refletir, a ter uma visão diferente de vida e falar: poxa, se a Camila conseguiu, a Renata conseguiu, eu também posso e vou conseguir. O Eduardo, muito bacana o seu livro, é um legado maravilhoso, sabe por quê, Eduardo? Você vai incentivar muitos jovens que às vezes não sabem por onde começar ou tem uma vergonha, né? De, ai, como que eu vou fazer? Será que eu tenho a oportunidade? Então, esse livro vai abrir caminhos também para muitas vidas que estão Exatamente. nesse processo, e esse seu legado também, a música é algo muito terapêutico. Eu me pego ouvindo músicas, memórias afetivas, que meu pai adorava música, meu irmão é o meu total referência de música, e quero conversar mais com vocês depois. Eu quero só adicionar uma coisinha que Claro. faltou. Eu hoje atuo também como mentora de escrita e autopublicação. Que máximo, gente. Então, olha o olha o caminho. desdobramento das coisas, né? Eu falo exatamente isso. Cara, de repente uma coisa que era uma coisa pequenininha ali, vai sua, uma coisa multiplicando. íntima, no seu... E hoje, por exemplo, na Bienal, uma das coisas mais bonitas foi ver pessoas que eu tenho dado suporte, que eu tenho dado apoio nas próprias publicações e tal, elas vieram me ver na Bienal. Isso não tem preço. Gente, é um negócio muito louco. É muito gostoso. E pessoas que eu não conhecia pessoalmente, porque eram pessoas todas online, né? Sim. Que de lugares do Brasil. Então foi uma pessoa, veio uma senhora, né, de Goiânia, veio uma outra do Rio Grande do Sul, 2 dias de carro, né? Veio gente de São Paulo, veio gente de... É maravilhoso. Gente, é incrível. Você vê incrível. o resultado de um trabalho, porque isso é um trabalho. Eu também nunca imaginei que eu tenho o dom de ser uma autora, uma escritora. Eu sou da fala, da escutativa. Uhum. E o legado que meu pai me deixou me fez tomar essa coragem. Então, o podcast da Dor para a Cor, eu sempre falo, é um canal para as pessoas ouvirem, serem ouvidas, mas o propósito é alcançar vidas. Sabe? Porque eu, pelas minhas experiências que me testaram muito e me deram forças, eu falei, tem muita gente passando por aí. Sim. Muita gente precisando ouvir coisas boas, ter um norte na vida e falar que não é impossível, você consegue dentro do seu processo. E ouvir de gente normal, né? Normal, nós somos pessoas, Gente que nada sofre, sintético. gente que Nada segue. sintético, é a vida É como isso. ela é. Eu hoje estou aqui, mas eu tenho sim a minha dor, não vai passar, mas eu estou fazendo essa gestão, né, do ressignificar, como a Camila também, É isso. com as obras que ela faz, que são maravilhosas, o Eduardo também ressignificando, né, a sua história para uma pessoa que está ali. Então, gente, o legado é esse, a mensagem é essa, não é impossível, tá? E eu estou muito feliz de ter tido esse bate-papo com vocês, eu aprendo muito, eu tenho muito orgulho da mulher que você é, do Eduardo que eu conheci,
do seu esposo que esteve ao seu lado, que também é muito importante você ter uma pessoa ao seu lado. Não é só na alegria, é nos momentos mais difíceis que você vê quem realmente ama você e quem está ao Sim. seu lado, e Sim. quem abraça a causa. E a sua mãe, eu não conheci pessoalmente, Ia mas me matar se é visse a Tereza, foto, né? É. Maria Tereza. Maria Tereza. A dona Maria Tereza, para mim, tem um significado muito forte. A dona Maria Tereza, para mim, é uma mulher forte, decidida, evoluída, e eles estão juntos na casa hoje. Cá, muito obrigada por estar aqui. Eu Obrigada. esperei muito por esse momento, para a gente ter essa conversa, mas também te conhecer pessoalmente. E Deus fez essa oportunidade no tempo certo. Eduardo, muito obrigado por estar aqui também. Muito obrigada por trazer o seu livro, por trazer a sua história. Eu conheço vocês online, né? Mas agora presencial. Tá bom? Obrigada. Então, gratidão. Obrigada. Pode falar. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria ver se a gente pode falar da agenda, né? Claro! Não sei Se- quando que vai ao ar, né? Mas Eu vou. Esse capítulo, depois, esse episódio eu passo para vocês, tá? bem. Mas eu vou deixar O o arroba arroba, do Eduardo boa. e da Camila. É. Quem quiser entrar em contato, conhecer melhor a história de cada um, conversar, E- né? Vou deixar aqui. E eu agradeço a você que ficou aí conosco nesse bate-papo maravilhoso, ressignificar o luto, com histórias de pessoas que vivenciaram, infelizmente, mas estão aqui, fortes e transpassando um legado maravilhoso, tá bom? Aproveitando, pessoal, quero lembrar a vocês que o podcast da Dor para a Cor apoia um projeto social sério, incrível, que é o projeto Oswaldo Ornelas, com 2 L's. Também vou deixar o arroba do projeto aqui. É um projeto que faz doações, lidar com vidas, lidam muito com amor, tá? Quem quiser conhecer o trabalho, acompanhar a rede social, vou deixar aqui também, tá bom? E mais uma vez, obrigada e vamos até o próximo episódio. Ai, Até mais! muito bom, até mais. Obrigada.